Capítulo 321, Análise de Yoru Kamidera. 10 minutos depois de Shen Shen jogar o cubo de Rubik, ele percebeu o vórtice preto à sua frente e começou a encolher rapidamente. Em um piscar de olhos, ele desmoronou em uma bola. Com uma baforada, como uma chama apagada, o portal afastado imediatamente da vista de Shen Shen sem deixar vestígios. Shen Shen sabia que este era o pequeno X que já havia respondido a ele. Shen Shen não permitiu que esses cavaleiros negros ou Yoru Kamidera retornassem à realidade porque ele nem tinha certeza se esses clones sem cérebro estavam infectados por alguma curiosidade misteriosa. Se infectados, quando voltassem à realidade, apenas desencadeariam uma doença infecciosa, especial que não tinha cura. Uma vez que este tipo de doença infecciosa eclode-se, apenas enviaria o mundo para um caminho de aniquilação, tal como o mundo em Gantz. Portanto, a única coisa que Shen Shen conseguiu fazer era isolar completamente o si mesmo e os outros da realidade. É claro que Shen Shen não ficaria sentado esperando a morte. Caso contrário, ele não teria pedido ao pequeno X para preparar uma gaiola de Faraday. Ele só esperava que o pequeno X se apressasse. Pensando nisso, Shen Shen analisa a cabeça. Atualmente, o sol já havia começado a se pôr no oeste, tingindo de vermelho o crepúsculo sem fim no horizonte. À primeira vista, parecia uma nuvem de fogo sem fim, queimando e ferindo todo o céu. Neste momento, a cidade deserta, a civilização caída e as nuvens flamejantes no horizonte pareceram se espelhar por um instante, produzindo um tipo especial de solidão no coração de Shen Shen. Parecia estar abandonado pelo mundo. À medida que a visibilidade do ambiente diminuía, a sensação de desconforto de Shen Shen começou a pesar ainda mais. Ele não conseguiu descrever como era. Era como um prisioneiro no corredor da morte e o julgamento. Qualquer som de passos provocaria uma intensa explosão de terror porque percebi que esses passos transmitiram a própria morte. Neste momento, Shen Shen estava se sentindo da mesma maneira. Yoru Kamidera. Neste ponto, Shen Shen falou de repente e fez uma pergunta ao jovem ao lado dele: você já ouviu falar de barulhos que vêm da porta ao lado? Isso é, uma espécie de especificidade misteriosa. Ao lado de Shen Shen, Yoru Kamidera, que estava um pouco inquieto, examinando os olhos imediatamente. Ele parecia entender alguma coisa. Por favor, continue. Entrei em uma sala estranha ontem durante o dia. Havia uma mulher na sala, mas ela estava morta, depois de se forçar. Shen Shen disse calmamente, mas o estranho é que havia sinais de impacto de um taco de base na parede do quarto dela. Parecia que ela havia usado o taco de base para acertar a parede quando estava viva. O que há do outro lado da parede? Quando Shen Shen fez uma pausa, Yoru Kamidera perguntou rapidamente. Um brilho de aprovação brilhou nos olhos de Shen Shen. Como esperado de um jovem que poderia sobreviver ao juízo final até agora. Shen Shen havia mencionado apenas o começo, mas Yoru Kamidera já conseguia identificar com precisão o cerne da questão. Com isso em mente, Shen Shen respondeu imediatamente: do outro lado da parede do quarto há outra residência. Eu fui lá também, mas estava cheio de poeira. Parece que está desabitado desde o juízo final, mas... A voz de Shen Shen suavizou-se. Mas vi um amassado causado pelo impacto na parede desta residência. Este amassado havia se aprofundado em uma parte da parede. Em outras palavras, algo batia incessantemente na parede, como se só fosse parar quando rompesse. E se você mudar de quarto? Yoru Kamidera perguntou novamente. A mulher mudou de quarto naquela época, mas o mesmo aconteceu no novo quarto. Ainda havia os mesmos baques intermináveis do lado oposto da parede. Shen Shen respondeu: não só isso, mas também encontrei algumas manchas de óleo na parede daquele quarto. Parece que a mulher frequentemente assumia a mesma posição encostada na parede quando estava viva, colocando um ouvido na parede para ouvir o outro lado. Quando Yoru Kamidera ouviu isso, sua expressão mudou. Entendi. Acho que foi isso que aconteceu. Quando ela estava viva, a mulher morava sozinha naquele quarto, mas um dia, de repente, ela ouviu batidas fracas do outro lado da parede.
A princípio, ela pensou que havia alguém na sala oposta, mas como aquele era o dia do juízo final, sem qualquer lei ou moralidade, ela não conseguia determinar se a outra pessoa era amiga ou inimiga. Portanto, ela só conseguia encostar os ouvidos na parede repetidamente, tentando ouvir a conversa do outro lado. No entanto, gradualmente, ela percebeu que algo estava errado. Yoru Kamidera andava devagar e dizia enquanto caminhava: pode ser que as batidas tivessem algo único, como uma duração particularmente longa ou um ritmo particularmente uniforme. Aos poucos, a mulher começou a suspeitar dos baques do outro lado do muro: serão humanos? Ou alguma outra coisa. Com o passar do tempo, as batidas continuaram a tocar dia e noite, até que finalmente a mulher explodiu. Yoru Kamidera continuou. O barulho afetou seriamente seu sono e ao mesmo tempo a deixou horrorizada. Neste momento, ela entendeu vagamente que o som não foi feito por um ser humano, mas por aquilo que era seu medo mais profundo. Então ela finalmente explodiu e começou a usar um taco de beisebol para acertar a parede, continuamente desabafando seu terror interior. Era como se, enquanto ela demonstra-se um lado agressivo, a outra parte recuasse. Esta é uma resposta psicológica comum em momentos de medo. Mais tarde, ela tentou inúmeras possibilidades, mas no final não conseguiu encontrar uma solução ou já adivinhava o que aconteceria depois que o muro fosse derrubado. Neste ponto, Yoru Kamidera olhou novamente para Shen Shen. Suponho que esta seja a lógica por trás das ações da mulher, bem como de sua jornada mental. No final, ela pensou: em vez de morrer nas mãos de um misterioso ou morrer de medo e tortura, por que eu mesma não paro com isso? Estou correto? Depois de ouvir a análise de Yoru Kamidera, Shen Shen aplaudiu imediatamente. Muito bom. É exatamente o que imaginei, mas não posso garantir se está certo ou não. Entendo. Você está infectado com esse tipo de especificidade misteriosa. Yoru Kamidera concordou. Só não sei como você foi infectado por essas especificidades misteriosas. Se houvesse mais faixas, talvez pudéssemos encontrar uma contramedida. Eu não sei, mas tenho algumas teorias. Shen Shen descobriu um pouco e foi mencionado para os 3 cavaleiros negros. Talvez toda a sala esteja amaldiçoada. Enquanto você entrar, você será infectado por essa estranha aparência de Tudis. A razão pela qual sou o único infectado é que esses 3 não são seres humanos completos. Não são seres humanos completos. Ao ouvir as palavras de Shen Shen, Yoru Kamidera ficou instantaneamente surpreso e disse: há muito tempo penso que essas 3 pessoas são um pouco rígidas demais, mas não entendo o que significa quando você diz que elas não são seres humanos completos. Eles são clones. Eles não são apenas clones, mas porque foram processados especialmente desde a fase embrionária, essas pessoas também não têm cérebro. Shen Shen explicou: a razão pela qual eles podem se comportar de maneira tão normal é apenas porque são controlados pela inteligência artificial X-112 com quem tenho conversado. Mas isso ainda não faz muito sentido. Afinal, os específicos misteriosos não conseguem distinguir se uma pessoa tem cérebro. Quando soube da identidade dos Cavaleiros Negros, Yoru Kamidera exibiu um olhar surpreso. Ainda assim, depois de pensar um pouco, ele balançou a cabeça novamente. Assim, acho que é mais provável que exista alguma outra condição de infecção e somente você tenha desencadeado essa condição, sendo infectado por essa característica misteriosa chamada Tudis. Fim do capítulo. Capítulo 322, o surto do fenômeno misterioso. Depois de ouvir a análise de Yoru Kamidera, Shen Shen não pôde concordar. Embora Shen Shen fosse capaz de pensamentos meticulosos depois de tomar NZT-48, ele ainda confiava em suas próprias teorias infundadas. Como isso poderia ser comparado a perguntar a um veterano que sobreviveu neste mundo por mais de 5 anos? Shen Shen não se sentiria envergonhado nem nada só porque o outro cara era mais jovem que ele. Ele era muito sábio para isso. Atualmente, Shen Shen disse pensativamente: acho que entendi o que você quer dizer. Quando li o material anterior,
Também percebi que os chamados característicos misteriosos podem ser muito semelhantes aos incidentes fantasmagóricos e eventos sobrenaturais comuns no folclore. Mas os específicos misteriosos sempre têm regularidades únicas. Não existem tantos fantasmas e monstros, mas sim um tipo especial de características. Sim, foi isso que eu quis dizer. Yoru Kamidera concordou rapidamente. Sejam os padrões do basilisco ou os característicos estranhos, eles têm regularidades únicas. Essas regularidades são como vento, trovão ou chuva. Eles não são diferentes das características naturais. Estou aliviado em ouvir você dizer isso. Shen Shen ouviu isso e riu. Seja vento, chuva ou trovão, a ocorrência dessas características naturais exige certas condições como alternância de correntes de ar quente e frio, aumento da carga elétrica do ar e assim por diante. Isto quer dizer que, desde que estas condições sejam perturbadas, podemos parar um fenômeno. Com isso aqui, Shen Shen pegou um fone de ouvido sem fio e jogou para Yoru Kamidera. Então ele embarcou na espaçonave dizendo, nesse caso, Yoru-kun, por favor, me faça um favor. Por favor, fique com os 3 cavaleiros negros fora da espaçonave e vigie. Se algo anormal acontecer, você deve me alertar imediatamente. Eu entendo. A expressão de Yoru Kamidera mudou. Você quer ver se alguém está observando de fora da nave espacial, os baques ainda aparecem. Isso mesmo. Até agora, quando os baques ocorreram, eles aconteceram sem ninguém de fora. Portanto, quero tentar isto. Se eu ficar sozinho em um ambiente fechado, mas houver outras pessoas do lado de fora, isso será acionado novamente com esta condição. Enquanto conversava, Shen Shen lançou um olhar profundo e significativo para Yoru Kamidera. Yoru-kun, você vai me ajudar, certo? O rosto de Yoru Kamidera ficou sombrio e ele disse solenemente, fique tranquilo, fiquei de guarda lá fora por Vossa Excelência. Vendo isso, Shen Shen concordou. Ambos tinham um entendimento tácito. Ou seja, e se as regras mudassem durante a eclosão deste fenômeno misterioso? Por exemplo, o fenômeno misterioso para matar os infectados no espaço fechado mataria primeiro o observador do lado de fora. Se isso acontecesse, então não apenas Shen Shen morreria, mas até Yoru Kamidera provavelmente seria um caso perdido. Em outras palavras, Yoru Kamidera, que atuava como contra-ataque às condições do misterioso fenômeno, não estava necessariamente livre de perigo. Mesmo assim, Yoru Kamidera não tinha poder para recusar. Shen Shen olhou para o céu escuro pela última vez e apertou o botão de fechar. Imediatamente, as portas em forma de asa de gaivota em ambos os lados fecharam-se lentamente, transformando a espaçonave novamente em um espaço fechado. Depois de fazer isso, Shen Shen exalou no escuro e fechou os olhos, entrando em um estado de meditação inquieta. O dia lentamente se transformou em noite. Logo, o último raio do crepúsculo desapareceu no céu sem limites. Sem a poluição industrial da humanidade, o céu voltou a ficar claro. À medida que o sol se punha, o céu mudou de azul marinho para índigo. Enquanto isso, uma fita branco-prateada surgiu acima da cabeça de todos. Foi a resplandecente Via Láctea. Yoru Kamidera silenciosamente colocou o fone de ouvido sem fio nos ouvidos, depois caminhou até a frente da espaçonave e sentou-se como fizeram os outros 3 cavaleiros negros. Os 4 foram divididos em 4 direções, com a espaçonave no meio. A vantagem disso era que, caso ocorresse alguma anormalidade, eles perceberiam imediatamente. O tempo passou, minuto a minuto. Em pouco tempo, passou de madrugada para a noite profunda. Sem que percebessem, a noite havia ficado mais densa, permeando o ar como uma neblina. Talvez por causa de suas façanhas durante o dia, Yoru Kamidera sentiu uma pitada de sonolência na escuridão. No início, ele não conseguiu evitar bocejar algumas vezes. Então, ele se sacudiu, assustado, rapidamente pegou a água que tinha diante de si e tomou um grande gole, recuperando o ânimo. Mesmo assim, Yoru Kamidera não aguentou muito e logo a sonolência tomou conta dele novamente.
Sem perceber, Yoru Kamidera fechou os olhos enquanto sua cabeça pendia lentamente. No entanto, quando ele estava oscilando entre o sono e a vigília, um calafrio indescritível tomou conta dele. Durante o sono, Yoru Kamidera sentiu apenas que a temperatura havia caído alguns graus. Intrigado, ele abriu os olhos turvos, mas no segundo seguinte suas pupilas encolheram furiosamente. Em um momento desconhecido, uma figura branca estava esparramada de bruços na nave espacial. Parecia ser uma figura humana, toda vestida de branco, com os dois braços segurando a nave. Sua cabeça estava virada de lado, uma orelha pressionada contra a vigia. Esta ação. Neste momento, Yoru Kamidera pareceu entender alguma coisa. Não é só isso, mas também encontrei algumas manchas de óleo na parede daquele quarto. Parece que a mulher frequentemente assumia a mesma posição encostada na parede quando estava viva, colocando um ouvido na parede para ouvir o outro lado. A descrição de Shen Shen surgiu em sua mente. Neste instante, Yoru Kamidera entendeu perfeitamente por que Shen Shen estava infectado com essas características misteriosas. Ou seja, Shen Shen deve ter reforçado a mesma posição que esta figura branca, com base nas manchas de óleo na parede. Era até muito possível que enquanto Shen Shen realizava essa ação, do outro lado da parede, essa figura branca também estava encostada na parede, realizando a mesma ação que Shen Shen. O misterioso mistério estava acontecendo agora. O coração de Yoru Kamidera batia forte. Embora tivesse muitos anos de experiência, sendo alguém bem informado mesmo entre os sobreviventes, afinal ele tinha apenas 16 anos. Sua mente estava longe de atingir a maturidade de um adulto. Agora, ele foi solicitado a enfrentar novamente um misterioso e não estava a mais de 3 metros de distância. Ele subconservou-se para os cavaleiros negros nos lados esquerdo e direito da nave espacial. Era lógico que os 3 clones controlados por computador deveriam ter cuidado quando confrontados com esta situação, mas neste momento eles estavam sentados no lugar, imóveis como um bloco de madeira. Mesmo a IA do computador na nave espacial não respondeu como antes. Com certeza, IAs e outras existências artificiais não podem entrar em contato com especificidades misteriosas. Não deve ser que certas manifestações de mistérios misteriosos não possam ser observadas pela inteligência artificial da vida. Nesse caso, Sua Excelência Shen Shen está em perigo. Com isso em mente, Yoru Kamidera se viu diante de um dilema. Se ele notificasse Shen Shen, provavelmente atrairia a atenção da figura branca e isso poderia até levá-lo a se envolver em características misteriosas. No entanto, se Shen Shen não fosse alertado, então era muito provável que Shen Shen morresse no surto deste misterioso específico. Fim do capítulo. Capítulo 323, Contra-ataque. Na verdade, Yoru Kamidera não queria se importar se Shen Shen viveria ou morreria. Se Shen Shen morresse no meio de um específico misterioso, Yoru Kamidera teria a chance de obter aquela armadura incrível. Ele viu pessoalmente o quão sofisticados os Cavaleiros Negros eram com esta armadura. Se ele conseguiu colocar as mãos naquela armadura, Yoru Kamidera estava confiante de que poderia sobreviver a esse dia do juízo final por mais 10 anos adicionais. No entanto, se ele não alertasse Shen Shen e Shen Shen sobrevivessem a esse misterioso surto, o que aconteceria? Era óbvio. Ele não deve se deixar enganar pela forma como Shen Shen o tratou bem esse tempo todo. Se ele fizesse algo assim, ele seria o próximo a morrer. A partir de cada palavra e ação desse homem, Yoru Kamidera já havia percebido que Shen Shen era basicamente um herói implacável. Ele tratou Yoru Kamidera com respeito, mas pensando bem, não era como se Shen Shen lhe tivesse dado alguma escolha. A palavra de Shen Shen era uma lei. Acontece que Shen Shen não apresentou seu lado brutal na superfície. Todos esses pensamentos passaram pela mente de Yoru Kamidera. Enquanto isso, a figura branca ainda estava atualizada na porta com as 2 mãos. No entanto, suas costas arquearam repentinamente enquanto sua cabeça e corpo foram puxados para trás. Isso foi. Yoru Kamidera pensou vagamente em algo.
No momento seguinte, a figura branca de repente avançou violentamente. Ele bateu a cabeça na porta em forma de asa de gaivota da espaçonave, fazendo um baque forte. Baque. Isso é. Neste momento, Yoru Kamidera finalmente entendeu que os baques nada mais eram do que o som da figura branca batendo a cabeça contra a nave. No entanto, mesmo neste momento, a nave espacial e os 3 cavaleiros negros encontraram-se em silêncio, como se o seu programa tivesse falhado. Quando viu isso, Yoru Kamidera finalmente obteve coragem. Tudo bem, ele faria uma aposta. Pensando nisso, Yoru Kamidera ligou gentilmente o botão do fone de ouvido sem fio enquanto baixava a voz e dizia, Excelência Shen Shen, No momento em que ele ligou o fone de ouvido sem fio, antes mesmo que pudesse terminar a frase, tem alguma coisa, ouviu-se um farfalhar inexplicável vindo do fone de ouvido. Era como se o sinal de comunicação tivesse sofrido alguma interferência. Ao mesmo tempo em que Yoru Kamidera falava, a figura branca parou de repente, depois virou a cabeça na velocidade da luz e olhou para ele. No momento, Yoru Kamidera sentiu que o sangue em seu corpo estava prestes a congelar. À fraca luz da lua, Yoru Kamidera finalmente viu que era um rosto vazio, sem traços faciais, sem contornos, exatamente como um monstruoso rolo de imagem, sobre o qual o pintor não havia pintado nenhum detalhe. No entanto, no momento em que o coração de Yoru Kamidera se apertou de horror, a porta em forma de asa de gaivota de repente se abriu no ar. Um braço coberto por uma armadura preta esticou-se e atingiu violentamente a figura branca no rosto. De repente, da perspectiva de Yoru Kamidera, ele só viu aquele braço mergulhando diretamente na cabeça da figura branca como se fosse um bloco de tofu. A cabeça branca foi instantaneamente esvaziada e todo o seu rosto desabou. Mesmo assim, no momento seguinte, a figura branca desapareceu no ar. Só então Shen Shen saiu da nave com uma expressão sombria. Ele olhou para baixo, apertou o punho e olhou para Yoru Kamidera de lado. Você fez bem, Vossa Excelência. Vendo esta cena, Yoru Kamidera ficou completamente estupefato. Ele disse incrédulo, você acertou aquela figura branca. Não, eu não bati em nada. Shen Shen balançou a cabeça. Ele parecia extremamente descontente porque agora mesmo, ele não apenas usou a armadura PK para atacar o oponente, mas também usou secretamente a energia do campo. O estranho é que, fosse força física ou energia de campo, era impossível fazer qualquer contato com a figura branca. Shen Shen apenas sentiu sua visão sair momentaneamente de foco. Quando ele se recuperou, descobriu que estava apenas socando o ar. Deve-se lembrar que tudo no mundo, desde que fosse feito de matéria, teria força eletromagnética. Se nem mesmo a energia do campo pudesse tocar a figura branca, isso significaria que a figura branca não era feita de matéria, nem mesmo de átomos e elétrons, mas de algo completamente diferente. Em outras palavras, a figura branca não existia. Quanto ao desempenho de Yoru Kamidera lá fora agora há pouco, Shen Shen também viu isso claramente pela vigilância. Embora Yoru Kamidera lutasse visivelmente com sua hesitação, em qualquer caso, ele cumpriu sua promessa e ajudou Shen Shen quando o misterioso fenômeno ocorreu. Embora essa assistência não tenha feito nada, pelo menos mostrou que Yoru Kamidera era provisoriamente confiável. Neste momento, olhando para os olhos perplexos do jovem, Shen Shen suspirou. Então ele olhou para a porta em forma de asa de gaivota da nave Bugatti, apenas para ver que a porta estava agora amassada e a marca era muito mais profunda do que antes. Antes disso, a figura só havia atingido uma vez antes de ser distraída por Yoru Kamidera. Se tivesse batido algumas vezes, a porta em forma de asa de gaivota poderia ser arrombada. Este foi um assunto absurdo. Afinal, embora a nave Bugatti não fosse uma espaçonave militar, o casco ainda conseguia suportar o vácuo do espaço, mas agora estava amassado como tofu. Ficou claro que a figura branca não usou muita força, como se não comesse há muito tempo. Mesmo assim, a marca real do impacto excedeu em muito a compreensão comum da física. Esta poderia ser a fase de surto do fenômeno misterioso, exatamente como o servidor Gantes disse.
Shen Shen murmurou. Não, não é. No entanto, Yoru Kamidera interrompeu rapidamente. Eu também ouvi sobre a fase de surto, mas se as especificidades misteriosas estiverem se aproximando dessa fase, você não será capaz de evitar o oponente com apenas um soco. Como você sabe disso? Shen Shen manifesta as sobrancelhas ao ouvir isso. Agora que penso nisso, a razão pela qual o monstro desapareceu é provavelmente porque uma condição foi quebrada. Yoru Kamidera não respondeu diretamente, mas explicou sinceramente. É só porque você se atreveu a abrir a escotilha para reviver, pode dar a impressão de que você o atrasou com um soco, mas na verdade, pode não ser o caso. Você quer dizer que porque eu saí da nave, o ambiente fechado foi anulado naquele momento, então a condição do evento estranho foi perturbada e ele desapareceu. Shen Shen interrompeu uma pergunta. Sim. Yoru Kamidera acenou com a cabeça e disse, não é necessariamente que você tenha deixado a nave espacial. Também pode ser que eu tenha visto, o que fez com que desaparecesse. Você disse que quando o estranho aparecimento dos Tudes ocorreu pela primeira vez, o som parou quando a porta da sala ao lado foi aberta pelo Cavaleiro Negro. A partir disso, pode-se ver que um observador deve ser a chave para quebrar a condição. Mas agora você já viu isso, mas não desapareceu. Como isso pode ser explicado? Shen Shen franziu um testamento. Suspeito que este seja um problema em um nível de detalhe mais complexo. Yoru Kamidera pensou um pouco. Se possível, acho que esse específico misterioso chamado Tudes pode ter as regras de avistamento ativo e avistamento passivo. Quando o Cavaleiro Negro abriu a porta da sala ao lado, foi um avistamento ativo, então as regras foram quebradas e a figura branca desapareceu. Mas agora mesmo, notei pela primeira vez a figura branca meio adormecida. Neste ponto, ainda pode ser contado como um avistamento passivo. Portanto, a figura branca não desapareceu até que eu agisse para alertá-lo. Isso transformou o passivo em ativo, então a figura branca desapareceu. Fim do capítulo. Capítulo 324, De volta à realidade. Passivo e ativo. Shen Shen murmurou em voz baixa. A análise de Yoru Kamidera lhe deu muito que pensar. Quanto ao motivo pelo qual eu disse que esta não é uma fase de surto, é porque vi muitas características estranhas que se tornaram cada vez mais malévolos ao longo do tempo. Yoru Kamidera continuou explicando, por exemplo, não aparece mulher nos sonhos, toda vez que uma pessoa infectada sonha, ela verá aquela mulher. Ela ficará cada vez mais perto com o passar do tempo e eventualmente chegará à cama da pessoa infectada e a estrangulará até a morte. Como resultado, algumas pessoas desejaram definir um despertador para atingir essa condição e só se permitiram dormir 5 minutos por vez. Afinal, os sonhos levam tempo para serem gerados. Se você dormir apenas 5 minutos por vez, poderá evitar sonhar, evitando assim a mulher. Então, esse método falhou. Shen Shen disse. Isso mesmo. Este método teve certo efeito na pessoa infectada no início. Com esse método, ele conseguiu sobreviver uma semana, mas também falhou diversas vezes nesse período, o que permitiu que a mulher de branco chegasse à sua cama. Na próxima vez que sonhasse, ele morreria. Neste ponto, ele estava além de cauteloso. Ele até encontrou um companheiro para ficar ao seu lado, caso o despertador não conseguisse acordá-lo. No entanto, depois de adormecer pela última vez, ele nunca mais acordou. Nem o despertador nem a sua direção companheiro acordá-lo. Seu companheiro descobriu que ele havia começado a lutar consigo mesmo, mas no final não conseguiu escapar desse sonho, até que a mulher de branco emergiu de seu peito. Yoru Kamidera concluiu, esta é a fase do surto. Durante a fase de surto, fenômenos misteriosos tornar-se-ão cada vez mais agressivos e até completamente irreversíveis. Desta vez, você ainda pode restringir o oponente através das regras e até escapar. Isso significa que você não está na fase de surto por enquanto. Depois de pensar sobre isso, acrescentou Yoru Kamidera.
É claro que, com base na situação atual, seu estado atual está muito próximo da fase de surto. Shen Shen ficou pensativo depois de ouvir tudo isso. Sua análise é boa, mas ainda há alguns pontos que são rebuscados. Já que você apresentou a fase de surto, é possível que a mudança nas regras desta vez seja porque estou perto da fase de surto, e não devido a qualquer avistamento ativo ou passivo. Não tenho certeza sobre isso. Afinal, só estou supondo com base na minha experiência, respondeu Yoru Kamidera com certo embaraço. Ao ouvir isso, Shen Shen não continuou a questioná-lo, mas olhou para a nave Bugatti ao lado. Neste momento, o X-112 na espaçonave falou: Senhor comandante, sinto muito por ter falhado em meu trabalho novamente. Shen Shen acenou com a mão. Isso não é culpa sua. Não se culpe porque até a vigilância da nave foi perturbada naquele momento, mostrando apenas estática na tela. Os produtos eletrônicos parecem incapazes de detectar esse tipo de existência. Como nem mesmo o X-112 conseguiu observar a figura branca, naturalmente os 3 cavaleiros negros eram iguais. A força mais forte de Shen Shen perdeu completamente sua eficácia diante desse fenômeno misterioso. Com isso em mente, Shen Shen retornou à espaçonave. Ele também havia considerado se poderia escapar da catástrofe se dormisse em campo aberto ou se mantivesse a escotilha da espaçonave aberta o tempo todo. Ainda assim, isso foi apenas uma ideia. Afinal, embora a figura branca aparecesse sempre que a pessoa infectada se encontrava num espaço fechado, não se pode esquecer que o seu objetivo era invadir o espaço fechado da pessoa infectada. Quem poderia garantir que, se a pessoa infectada dormisse ao ar livre ou deixasse a escotilha da cabine aberta, isso não provocaria diretamente uma morte fatal? Portanto, Shen Shen nunca ousaria tentar isso. Pensando nisso, Shen Shen fechou a escotilha novamente e se colocou em um espaço fechado enquanto Yoru Kamidera permaneceu fora da nave, esperando em silêncio. Felizmente, depois que os baques fossem perturbados, eles não reapareceriam por um período de tempo. Parecia que esta regra ainda era válida. Todos lutaram para ficar acordados até a manhã seguinte e nada aconteceu novamente. Não só isso, mas à medida que o meio-dia se aproximava, o vórtice negro que havia desaparecido antes da nave apareceu novamente. Senhor comandante, meu progenitor parece ter atendido ao seu pedido. X-112 notificado. Vendo esta cena, Shen Shen assentiu enquanto secretamente suspirava de alívio. X-112, transfira-se de volta para o disco rígido e eu o levarei de volta. Entendido. Depois que o X-112 concordou, toda a espaçonave foi totalmente desligada. 5 minutos depois, um disco rígido saltou da espaçonave e foi imediatamente capturado por Shen Shen. Depois disso, Shen Shen deu um tapinha no peito. No segundo seguinte, em uma explosão de plasma azul, a armadura PK retomou sua forma de guarda-braço e depois escorregou do braço de Shen Shen. Não só isso, mas Shen Shen também pegou uma pequena faca e caminhou em direção aos 3 cavaleiros negros. Depois de fazê-los tirar a armadura PK e os trajes de combate GS, ele fez incisões diretas em seus pescoços com a lâmina, da qual retirou 3 microchips ensanguentados. Yoru Kamidera assistiu isso boquiaberto. Não posso garantir se eles também foram infectados por algum fenômeno misterioso, então a melhor coisa a fazer é manter seus corpos aqui. Shen Shen olhou para Yoru Kamidera e explicou: claro, você é diferente. Tanto suas experiências quanto sua hipertimésia têm alto valor de pesquisa, então você pode ter certeza de que vou trazê-lo comigo. Excelência, você não me contou o que há do outro lado desta passagem. Yoru Kamidera estava um pouco apreensivo. Você é do futuro? Não. Shen Shen avançou na direção de Yoru Kamidera, passo a passo. Embora Shen Shen tenha tirado a armadura PK, sua mera presença ainda era esmagadora para Yoru Kamidera. O lugar para onde estou levando você, a rigor, é um universo paralelo. Neste universo paralelo, não existem específicos misteriosos na Terra, nem a primeira calamidade, nem o mesmo Gantes. É um mundo completamente pacífico. Realmente,
Ao ouvir as palavras de Shen Shen, os olhos de Yoru Kamidera brilharam de choque. Existe um universo paralelo. Eu nunca minto para ninguém. Shen Shen estava ao lado de Yoru Kamidera agora. Ele simplesmente agarrou Yoru Kamidera pelos ombros e de maneira meio coercitiva, contribuindo os dois em direção ao vórtice escuro na frente. Yoru Kamidera ficou com tanto medo de fechar os olhos involuntariamente. No momento em que passaram pela passagem, os dois só viram escuridão diante de seus olhos. Uma sensação de leveza tomou conta. Quando essa sensação passou, Shen Shen percebeu que havia chegado em uma sala escura. As paredes e o chão desta sala eram feitos de metal puro. A sala inteira tinha apenas 4 ou 5 metros quadrados e ele não conseguia distinguir nenhuma porta ou janela. Apenas um laptop e uma unidade flash USB inserida nele foram colocados no canto. Atualmente, o laptop emite uma luz fraca, iluminando mal os itens da sala. Havia apenas 2 pequenas camas de metal no quarto e um banheiro no canto. Não havia mais nada além disso. Parecia que esta era a gaiola de Faraday que o pequeno X preparou para ele. Também pode muito bem ser o último caixão de Shen Shen. No momento em que Shen Shen suspirava silenciosamente para si mesmo, a voz familiar e calorosa de uma garotinha soou no mesmo instante. Senhor Padrinho, bem-vindo ao lar. Fim do capítulo. Capítulo 325, o efeito memético. Quando Shen Shen ouviu a voz de Little X, ele não conseguiu conter um leve sorriso. X, você não deveria instalar meios de comunicação nesta sala. É provável que determinados misteriosos vazem e causem um desastre mundial. Não importa porque analisei que o som não é a condição de infecção desse específico misterioso que você encontrou. A voz infantil do pequeno X respondeu, de acordo com as informações trazidas pelo meu clone X-112, acho que a condição de infecção deve estar relacionada ao cadáver feminino que você viu. É a ação. Neste momento, Yoru Kamidera se adaptou ao ambiente daqui e rapidamente trouxe à tona seu palpite anterior. Quando estava fora da nave viu os movimentos da figura branca. Colocou uma orelha na parede, exatamente da mesma maneira que a mancha de óleo que você descreveu. Shen Shen ficou surpreso ao ouvir isso. Ele lembrou que, ao entrar naquela sala, imitou as ações anteriores da mulher, encostando a orelha na parede com base nos rastros que ela deixou. Em outras palavras, essa ação desencadeou o quadro de infecção. Isso faz sentido. A voz do pequeno X estava aprovando. Então, para evitar que as características misteriosas se espalhassem, ordenei que o parque industrial funcionasse durante a noite, fabricando uma gaiola de Faraday em aço especial de tungstênio. A espessura das paredes é superior a meio metro e existem camadas instaladas. Até mesmo os projetos perfurantes de um tanque podem esquecer de romper esse pedaço de metal. Não sei se o projeto perfurante de um tanque pode romper, mas se for atingido por um projeto, Yoru Kamidera e eu seremos abalados até a morte aqui. Shen Shen abriu as mãos. Não importa. Esta é apenas a primeira camada da sala de isolamento. Little X adicionou rapidamente. Agora nossa fábrica ainda está trabalhando horas extras para fabricar a segunda parede de proteção da sala de isolamento. A espessura da segunda parede protetora será de até 1 metro. Depois de concluído, pode ser colocado diretamente sobre a sala de isolamento. Nesse ponto, a espessura da parede externa da sala de isolamento será superior a 1,5 metro. Depois disso, eles estão correndo para completar a terceira e quarta camadas também. Meu objetivo final é criar uma sala de isolamento com mais de 10 metros de espessura e capaz de resistir a bombas nucleares. Não importa que pareça misterioso seja, ele pode esquecer de romper esta parede. Parece realmente esplêndido. Shen Shen não poderia deixar de rir. Mas e quanto ao nosso fornecimento de ar e alimentos, bem como as nossas excreções? Fique tranquilo, instalei um dispositivo de circulação e um dispositivo de descarga em cada camada. Não há problema com a circulação de ar. O pequeno X explicou, quanto ao abastecimento de alimentos, não se preocupe.
Eu configurei um dispensador especial de barras energéticas. Este dispensador geralmente está fechado. Somente quando as barras energéticas e a água potável forem colocadas em seu interior o mecanismo será acionado e a comida entrará, camada por camada. Por exemplo, quando o alimento entra na segunda camada da parede protetora, a primeira camada da parede protetora se fecha automaticamente. Em qualquer caso, o estado selado da sala será sempre mantido. Depois de ouvir a explicação do pequeno X, Shen não sabia se ria ou chorava. Ainda assim, pensando bem, parecia que não havia alternativa. Poderíamos até dizer que se tratava de uma disputa entre a tecnologia moderna e fenômenos misteriosos. Eles descobririam se os produtos da tecnologia humana eram mais seguros ou se o fenômeno misterioso ainda venceria. Não apenas isso. O pequeno X continuou. Eu controlei os Cavaleiros Negros para trabalhar em horas extras para criar um T-vírus que corresponda ao seu DNA. Estamos a apenas um passo do sucesso. Eu quero saber, assim que você se fundir oficialmente com o T-vírus e se tornar uma nova forma de vida com DNA diferente dos humanos normais, esses fenômenos misteriosos ainda serão eficazes. Depois de ouvir as palavras do pequeno X, Yoru Kamidera também ficou completamente surpreso. Embora não soubesse o que era o T-vírus, ele ainda entendia que os vírus podiam transformar o DNA humano. Essa manipulação direta do DNA para escapar de fenômenos misteriosos, foi a primeira vez que ele ouviu falar de tal método. Ainda assim, quando ele pensou sobre isso, valeu a pena tentar. Até ele ficou surpreso com os comentários da garotinha. Desta forma, a dupla permaneceu nesta sala impenetrável. Shen não se esquivou do assunto, discutindo constantemente os padrões do basilisco e os fenômenos misteriosos com o pequeno X enquanto Yoru Kamidera ouvia em silêncio. Realizei a pesquisa relevante com base nas informações que você trouxe e parece que o princípio do padrão basilisco original não é tão complicado. O pequeno X disse complacentemente, eu deveria saber. Por exemplo, existe um vírus de computador chamado Fork Bomb. Este pequeno conjunto de caracteres pode definir uma função sem sentido e depois pedir ao computador para executá-la repetidamente. O computador não tem bom senso em que confiar e apenas obedecerá. O que é fornecido torna-se o que será executado, causando finalmente o travamento do programa. A imagem chamada olho é como um vírus que ataca o cérebro humano. No momento em que o cérebro humano receber, através da visão, a informação desta imagem, sofrerá morte cerebral devido a uma falha no programa. Eu sei disso, é chamado de choque de Gödel. Shen assentiu. Mas como você explica os outros padrões do basilisco? Da mesma forma, todos são um tipo de informação. O pequeno X então respondeu, você pode pensar nisso como um vírus de informação. A informação pode ser transmitida e esta imagem é o portador da informação. A visão humana é o canal de transmissão de informações e o alvo da transmissão é o cérebro humano. Já existe um conceito de informação desta natureza, nós o chamamos de memes. Memes. A expressão de Shen mudou. Seu conhecimento sobre memética surgiu automaticamente em sua mente. Era uma espécie de unidade de disseminação de informação, desenvolvida a partir da palavra gene, da biologia, que significa o gene da informação. Segundo este conceito, tratava-se de uma existência cuja evolução não dependia da base química específica da genética, mas apenas da unidade de transmissão autorreplicante. Isso foi o que eles chamaram de meme. A disseminação de memes foi o processo de divulgação de informações. Ao contrário dos genes que só podiam ser disseminados através de gerações, os memes podiam espalhar-se de pessoa para pessoa a qualquer momento através da comunicação e de outros meios de comunicação. Para dar um exemplo simples, na fossa da internet, alguém pode aprender sobre a piada de usar luz justa, e ocasionalmente fazer a piada sozinho. Aí, alguém desinformado perguntava, qual é a piada? Após a explicação da primeira pessoa, a segunda pessoa entendeu o significado de luz justa. Assim,
Quando estes últimos encontravam algo que cheirava um pouco a positividade, eles cantarolavam a melodia inconscientemente. Esta foi a propagação dos memes. Nesse caso, a música, Reichslight, foi a portadora do meme. Foi transmitido através da comunicação entre as pessoas. Os seres humanos eram os infectadores ou hospedeiros do meme, e o canal de transmissão era toda a internet. Depois que o hospedeiro fosse infectado, haveria um desejo intenso de espalhar o meme. Este desejo também pode ser visto como uma forma de gabar-se. Em suma, impulsionado por esse desejo, o meme se espalharia pela internet para um público cada vez maior, acabando por formar uma espécie de tendência de rede. No entanto, isso é diferente de piadas. De modo geral, as piadas não têm influência sobre o ser humano. Mesmo músicas proibidas globalmente, como Gloomy Sunday 2, usam sugestões psicológicas e outros métodos para impactar o espírito das pessoas. Eles não contêm nenhuma influência inerente aos seres humanos e não interferirão no estado da vida humana. O pequeno X explicou, mas a memética é diferente. Este é um tipo especial de informação que tem a capacidade de interferir diretamente. Seu impacto nos humanos ocorre tanto no nível físico quanto no mental. Acho que esse impacto e interferência podem ser chamados de o efeito memético. Letra de uma canção chinesa que mais tarde foi usada para satirizar sentimentos superficialmente positivos. 2. Uma canção que, segundo a lenda urbana, causou muitos suicídios. Fim do capítulo. Capítulo 326 – Característica transformativa dos memes. Meme é um substantivo independente. Em termos simples, podem ser descritos como vírus na forma de mensagens que sofrem lesões contínuas à medida que se espalham. Tem semelhanças com o código MD5 em transcodificadores ou com o fragmento de DNA nos ribossomos. A disseminação de memes é essencialmente uma disseminação de informações. Por exemplo, alguém que vê algo engraçado irá naturalmente compartilhar isso com uma pessoa. Este é o processo de transmissão dos memes. O meme começa a se espalhar quando a próxima pessoa que ouve uma piada a compartilha novamente com alguém novo. Os humanos têm um incentivo natural para divulgar as informações que coletam. Isto também é conhecido como mecanismo de autorrecompensa. Simplificando, divulgar informações traz alegria às pessoas. Para se tornarem mais felizes, as pessoas compartilharão com prazer algo que pode não ter nenhuma relação com elas mesmas. Às vezes, eles podem até fazer isso às suas próprias custas, por exemplo. Adoração de celebridades. A voz do pequeno X poderia ser ouvida passando pelos alto-falantes. Com os resultados da pesquisa na dimensão Gantt combinados com o conhecimento aplicável no mundo real, o pequeno X quase descobriu os mecanismos do misterioso específico. Ela baixou um fluxo de informações para Shen Shen na esperança de fornecer mais opções para ele ao lidar com o específico misterioso. É claro que o mecanismo de autorrecompensa dos humanos não é um produto da era digital. Mesmo nas aldeias onde circulam fofocas simples, as opiniões locais também variam muito uma das outras durante os tempos de guerras antigas. Na era Yan Huang, clãs e tribos trocavam seus conhecimentos sobre agricultura e artesanato com armas. Isto remonta à Idade da Pedra, quando nossos antepassados preservaram o conhecimento da construção do fogo e da confecção de ferramentas. Este mecanismo de autorrecompensa está profundamente enraizado no ADN humano. Já estava presente quando os humanos ainda eram primatas. Memes são vírus. Eles são extremamente contagiosos e propensos a mutações, ao mesmo tempo que são extremamente difíceis de controlar. Nesta era a atual plataforma de internet em rápido desenvolvimento, os memes se espalhavam quase sem esforço. Nesta era dominada pela internet que conecta pessoas ao redor do mundo, os memes podem se sustentar por mais tempo e ao mesmo tempo se espalharem em maior escala. Combinando esse fator com as características mutacionais dos memes que se assemelham muito ao vírus, eu não ficaria surpreso se o padrão Basilisk eventualmente aparecesse no mundo real no futuro. Little X explicou, porque o conceito de memes abrange uma variedade de coisas.
Pode ser uma simples palavra, uma frase, uma linha de pensamento, pode até ser uma cor. Memes são mensagens. Shen Shen refletiu cuidadosamente sobre o resumo de Little X. Em outras palavras, até certo ponto, as imagens do basilisco são uma representação extrema de memes mutantes. É essa mutação que permite que eles se tornem agentes da morte, é isso. Esse é um resumo adequado, mas também não é completamente verdade. O pequeno X explicou, as mensagens comuns por si só não deveriam ser capazes de se manifestar fisicamente para matar pessoas. Deveria haver outra camada de mecanismo que desconhecemos e que está trabalhando por trás dessas mensagens e causando diretamente a morte de seus destinatários. Se pudermos descobrir a teoria de funcionamento por trás disso, poderemos até ser capazes de fabricar memes que atendam aos nossos propósitos específicos. Você está sugerindo tecnologia memética? Esta foi uma ideia fascinante para Shen Shen. Se ele fosse capaz de alguma forma transformar a tecnologia memética em arma, até mesmo as armas nucleares teriam que ficar em segundo plano. Tal tecnologia poderia potencialmente destruir civilizações inteiras sem esforço, mesmo os alienígenas tecnologicamente superiores não poderiam resistir ao seu poder. A menos que os alienígenas também possuíssem tecnologia memética em seu arsenal. Ao refletir mais sobre isso, Shen Shen balançou a cabeça, decidindo que estava se adiantando. Se a tecnologia memética fosse um aspecto essencial da civilização moderna, então não fazia sentido que os humanos a equipassem enquanto os alienígenas não. Do jeito que estava, a razão pela qual a humanidade não tinha sido capaz de aproveitar o potencial de tal tecnologia era que tais entidades que representavam um efeito direto na dimensão física ainda não tinham aparecido no mundo real. Shen Shen franziu a testa ao considerar isso. Isso não está certo. Se as manifestações físicas dos memes não existiam no passado, então por que existem tantas histórias de fantasmas? Por que é que os produtos do fenômeno meme são tão semelhantes aos fantasmas, dos quais os humanos têm uma impressão tão forte? Não, uma maneira melhor de dizer seria que foram essas histórias de fantasmas que trouxeram o efeito memético à fruição. O pequeno X explicou, você pode pensar nisso como uma interação de ida e volta entre os meios de comunicação. Na batalha entre humanos e vírus, os humanos desenvolvem continuamente anticorpos para combater os vírus. Os vírus também não fazem a mesma coisa. O motivo dos vírus não é matar humanos, eles apenas fazem isso para reprodução e sobrevivência. Vírus poderosos não conseguem se espalhar continuamente. São os vírus leves que parasitam o corpo humano e lentamente se fundem com os humanos para evoluir juntos. É o mesmo para o efeito memético. Talvez seja a ideia dos fantasmas dos tempos antigos que empurra os médiums memes na direção das histórias de fantasmas compartilhadas pelas pessoas. Ainda assim, esta é apenas uma pequena amostra, pois isso não ocorre na maioria dos casos. Por exemplo, efeitos meméticos como fantasma na janela não se moldam para refletir as antigas histórias de fantasmas. Depois de sair da zona de isolamento, podemos começar a realizar experimentos nas formas mais antigas de memes, que são os padrões do basilisco. O pequeno X encoraja o Shen Shen. Acredito que o segredo das mensagens meméticas será desvendado por nós. Aguentar. Foi então que Yoru Kamidera se assustou e interrompeu a conversa. Excelência, o senhor mencionou anteriormente que o efeito memético não deveria ocorrer nesta dimensão paralela. Nesse caso, você não está preocupado que pesquisar essas coisas amaldiçoadas neste mundo acabe mergulhando-o na mesma situação que o outro mundo. Não há necessidade de se preocupar com isso. O pequeno X explicou, já mencionei isso antes, pode-se dizer que o efeito memético é uma parte essencial do desenvolvimento tecnológico. Mesmo que não o pesquisemos, acabará por ser descoberto de uma forma ou de outra, à medida que continuamos a avançar cientificamente. Além disso, a sua mutação não ocorre espontaneamente. Assim como os vírus normais, ele só pode sofrer mutações contínuas quando se espalha. Em outras palavras, o surgimento de diversas variações de memes em seu mundo anterior é causado pela espiral fora de controle deles na internet.
Contanto que contenhamos o alcance de sua propagação, poderemos controlar o próprio meme. Não existe sempre a possibilidade de algo dar errado. Yoru Kamidera parecia estar com medo dessa coisa. Depois de finalmente fugir do mundo condenável, ele estava prestes a testemunhar Shen Shen e sua equipe pesquisando o responsável pela destruição de seu mundo. Ele perguntou com voz trêmula, e se algo desse errado? Isso significa que este mundo também está condenado. É inevitável. O pequeno X explicou timidamente, a energia nuclear pode levar à destruição da humanidade, mas por que cada país ainda insiste em pesquisá-la? A antimatéria é mais perigosa que a energia nuclear. Será que isso alguma vez impediu as principais forças do mundo de a investigarem? Isto porque eles não só têm o potencial de destruir o mundo, mas também podem mudar o mundo e ajudar a humanidade a dar o próximo passo. O mesmo acontece com os memes, não é apenas uma arma. Se utilizado corretamente, pode mudar nossas vidas, assim como a máquina servidor Gantes. O pequeno X está certo. Shen Shen concordou com a cabeça. A jornada em direção ao progresso científico da humanidade nunca foi tranquila. Só porque você optou por evitar essas coisas não significa que elas deixarão de existir. Yoru-kun, é hora de mudar sua atitude. Você é a primeira pessoa que trouxe de uma dimensão alternativa, sabe por que escolhi você? Por causa da minha profunda experiência em assuntos meméticos. Yoru Kamidera estava encharcado de suor neste momento. Ele rapidamente abaixou a cabeça como se estivesse se rendendo. Eu entendo agora. Por favor, perdoe-me pelos meus comentários anteriores. Vossa Excelência não tem nada com que se preocupar, dedicarei todos os meus esforços para cumprir a sua grande visão. Fim do capítulo. Capítulo 327, Fuga. Shen Shen dedicou seus próximos dias buscando informações sobre pesquisas meméticas a um ponto em que quase se esqueceu de que ainda estava afetado por uma maldical memética. A consequência disso foi bastante retumbante. Já se passaram 7 dias desde que Shen Shen retornou ao mundo real e ele nunca ouviu nenhum barulho arrependido. Foi por isso que Shen Shen solicitou que Little X retirasse várias camadas de reforço da sala de quarentena, deixando apenas uma única camada. Ele ficou dentro de casa por mais 3 dias. Mesmo depois disso, ele não ouviu nenhum barulho. Com isso, Shen Shen obteve que o efeito memético conhecido como baques foi realmente eliminado. O que o purgou não foi outro senão a passagem escura do drive USB. Isto sugere que o drive USB possuía a capacidade de negar efeitos meméticos, assim como a observação anterior de que obstruía a entrada de seres vivos. Essa era uma espécie de segurança que o drive USB fornecia ao usuário. Finalmente, foi evitada uma ameaça potencial que poderia levar à morte de Shen Shen. Esta foi provavelmente a maior situação em que Shen Shen passou desde que adquiriu o drive USB. Uma espécie pode ter desempenhado um papel importante no processo, mas no final das contas, era seguro dizer que a aventura arriscada de Shen Shen valeu a pena. 10 dias depois de retornar ao mundo real, Shen Shen e Yoru Kamidera finalmente saíram da sala de quarentena. Shen Shen encheu os pulmões com o ar fresco da usina nuclear Blacklight e olhou para o sol quente acima. Ele sentiu uma tensão saindo de seus músculos doloridos. Shen Shen olhou para Yoru Kamidera, que saiu com ele, e acenou com a cabeça em sua direção. Yoru-kun, bem-vindo ao meu mundo. Esta terra é completamente idêntica à terra em que você reside. Com isso, Shen Shen se transformou. X, peça a um cavaleiro negro que prepara um quarto para ele no laboratório do pináculo. Depois de implantá-lo na nave, concedeu-lhe privilégios de acesso a uma equipe de pesquisa de grau B. Enquanto isso, dê a ele uma semana de folga também. Shen Shen voltou-se para Yoru Kamidera novamente e aconselhou, aproveite esta semana para descansar um pouco. Esta é também uma oportunidade para você vivenciar a vida moderna da qual está distante há tanto tempo. Depois disso, preciso que você comece a me ajudar. Por favor, não diga isso, Excelência Shen Shen. Foi você quem salvou minha vida e eu jurei minha fidelidade a você.
Além disso, se lhe agradar, por favor, dirija-se diretamente a mim pelo meu primeiro nome, respondeu Yoru Kamidera rapidamente. Excelente. Shen Shen concordou antes de se virar para sair. Fim do capítulo. Capítulo 328, Experiência. O Cavaleiro Negro saiu depois de salvar a imagem na gaveta da mesa. Depois disso, outros 4 padrões do basilisco foram impressos. Eles eram o Reaper, Shaker, Filth e Flame. Cada uma dessas imagens foi guardada em suas respectivas gavetas da mesa, cada gaveta continha apenas uma imagem. X. Podemos começar o experimento agora. Dentro do laboratório, Shen Shen ficou fora da zona de quarentena com os braços cruzados e olhou silenciosamente pela janela de observação. Copie isso, despachando equipe de pesquisa agora. O codinome do pesquisador Grade Delta, D00189, chegou à base experimental. A voz do X-111, inteligência artificial da Spire Experimental Base, uma das cópias do Little X, era de uma menina que carregava uma qualidade gelada e mecânica. Após o rápido anúncio do X-111, a entrada lateral da zona de quarentena foi aberta repentinamente. Um homem negro de 30 e poucos anos entrou com uma expressão confusa no rosto. Como ele era um dos pesquisadores de nível Delta da Zona Proibida de Deus, ele usava um uniforme de pesquisa de pesquisadores de nível Delta. Em geral, foi feito com fibra especial que mantém o usuário aquecido e absorve o suor. Sua estrutura também era extremamente resiliente. Era um uniforme cinza com muitas listras brancas dispostas horizontalmente e um grande alfabeto, D, foi colocado na parte do peito do uniforme. Havia um aro de metal feito com liga de tungstênio amarrado no pescoço do homem. A largura do aro era inferior a 2 centímetros, mas sua tenacidade e dureza eram várias vezes maiores que as da liga de titânio. O ar estava envolto em uma camada de veludo, o que permitiu aos pesquisadores realizar qualquer movimento sem se sentirem atrapalhados pelo aparelho. Esses traços de metal eram o emblema exclusivo dos pesquisadores do nível Delta. Havia uma tela de cristal líquido no anel exibindo o código do seu usuário. Também foi equipado com dispositivo de choque elétrico e aparelho de anestesia. Caso o pesquisador desobedeça às ordens dadas, o dispositivo de choque elétrico forçaria o pesquisador. O aparelho de anestesia possibilitou subjugar facilmente os pesquisadores sem feri-los. Havia também um GPS embutido no ar de metal, portanto, mesmo que um pesquisador desaparecesse do laboratório Spire, seria fácil localizar o membro desaparecido. Finalmente, havia um mecanismo de autodestruição no ar de metal. Seria causado caso o ar metálico estivesse danificado, seja em alta temperatura, com jato de água ou outros métodos solicitados. Sua autodestruição também mataria efetivamente o pesquisador que o usava. No momento, o homem Ovambo, examinou o laboratório com curiosidade. Ele estava um pouco inquieto, mas não a ponto de entrar em pânico. Afinal, membros como ele foram bem tratados durante toda a sua estadia aqui. Além dos exames físicos de rotina, também foi montada uma academia para eles. Comparado com o mundo exterior, este lugar era quase o paraíso na Terra, só que sem o acesso às mulheres e à liberdade. Por fim, o homem fixou os olhos na janela de observação na direção de Shen Shen. Esta não foi a primeira vez que ele foi questionado. Ele se aproximou da janela de observação e gentilmente roçou-a com a mão. De onde estava, ele só conseguia ver o reflexo no espelho transparente, incapaz de ver Shen Shen parado atrás da janela. Com licença, posso saber que departamento é esse? Vou ser questionado aqui. Depois de inspecionar o espelho por um breve momento, o homem negro falou de repente. Não é qualquer departamento. Nossa empresa assinou uma lei de realocação de condenados com o governo da Namíbia, então você agora está participando como cobaia experimental. Shen Shen segurou o botão de voz para transmitir sua voz para a zona de quarentena através do microfone. É o contrato que você assinou anteriormente. Se você cooperar conosco neste experimento, terá a chance de receber uma sentença reduzida.
Ao ouvir isso, o homem acenou com a cabeça meio desconfiado e foi até a única mesa da zona de quarentena. Nesse caso, oficial, de que forma posso cooperar com vocês? Há uma foto na gaveta mais à direita. Eu preciso que você tire isso. Shen Shen deu um breve lembrete. Observe que a imagem está posicionada de cabeça para baixo. Você deve garantir que ele permaneça assim ao pegá-lo, sem espiar. Darei mais instruções depois de fazer isso. Entendi. O homem encolheu os ombros e começou a abrir a gaveta. Depois de colocar a foto de cabeça para baixo sobre a mesa, ele ergueu as mãos. Oficial, fiz o que você pediu. Bom trabalho. Shen Shen disse satisfeito. Em seguida, preciso que você responda a várias perguntas. Primeira pergunta, 189, houve algum histórico genético de epilepsia ou doença mental na sua família? Não. Você já sofreu trauma cerebral ou realizou craniotomia? Nunca. Você tem alguma doença cardíaca, hepática ou outra doença renal? Nenhum mesmo. O homem franziu a testa um pouco e estendeu as mãos. Eu juro, meu corpo está muito saudável e não tenho doenças subjacentes. Tudo bem. Em seguida, preciso que você vire a foto na mesa. Ao ouvir isso, o homem virou-o com leve irritação, ao mesmo tempo que instintivamente deu uma olhada em seu conteúdo. Com apenas um olhar, suas pupilas expandiram-se rapidamente como se ele tivesse um feitiço lançado sobre ele, mantendo-o no lugar. 189. Shen Shen perguntou, você pode me ouvir? No entanto, isso não gerou resposta do homem. Sua cabeça caiu lentamente até que ele finalmente perdeu o equilíbrio e caiu de costas no chão frio e duro. Seu pulso parou. Pequeno X informado. Ao mesmo tempo, um cavaleiro negro entrou na zona de quarentena e se agachou para sentir a respiração da pessoa. O cavaleiro negro sentiu apenas um leve sopro de ar saindo da cavidade nasal do homem, que foi seguido por uma quietude eterna. Havia apenas saído do homem ovambo, mas nenhum fluindo no sentido contrário. Ele está morto. Depois de realizar uma série de inspeções de rotina, Little X informou, a atividade das obras em D00189 foi encerrada junto com sua funcionalidade cerebral. Seu coração também deixou de funcionar. Mesmo que tentemos resgatá-lo agora, ele só poderá ser sustentado, na melhor das hipóteses, em estado vegetativo. Em termos médicos, ele pode ser proclamado morto. Parece que não há problema com a imagem do basilisco em si. Shen Shen concordou. Então, vamos começar o próximo experimento. Prepare os extintores de incêndio. Vamos tentar com Flame. Depois disso, o Cavaleiro Negro prontamente se livrou do corpo do primeiro membro da pesquisa de grau Delta antes de trazer o próximo. Shen Shen realizou experimentos em cada imagem do basilisco. O resultado dos experimentos ocorreu exatamente como esperado. Depois que o membro da pesquisa olhou para a imagem chamada Flame, ele imediatamente pegou fogo. Além disso, Shen Shen viu que as chamadas provinham de dentro do corpo do sujeito. Por mais rápido que tentassem apagar as chamas, não havia como salvar o assunto. Shaker, também foi exatamente como ele esperava. O sujeito que olhou para a imagem do Shaker sofreu imediatamente um sintoma semelhante ao de ser eletrocutado. Seu corpo tremia todo e ele gritava horrivelmente entre os tremores. A taxa desse efeito de tremor foi tão volátil que fez com que o sujeito experimentasse rapidamente sintomas de desidratação. Mesmo depois de ter sido amarrado a uma maca e injetado tranquilizantes, o tremor ainda se recusava a parar. A natureza deste sintoma era completamente física. O sujeito morreu no final devido à exaustão. O sujeito que viu a imagem do Reaper não apresentou nenhum sintoma visível inicialmente. Foi só depois que Shen Shen disse que ele viu quando o efeito foi desencadeado, o que resultou na morte imediata do sujeito. Foi um efeito semelhante ao olho. O mais estranho deve ser o quadro conhecido como Filth. Um grupo étnico sul-africano. Fim do capítulo. Capítulo 329, experiência concluída. A razão pela qual Filth
foi considerada a aparência misteriosa mais estranha foi que depois que uma equipe de pesquisa infeliz viu uma foto, uma mancha preta apareceu ao redor de seu tornozelo. A mancha preta tinha apenas o tamanho de uma unha. Poderia ter passado desesperado se Shen Shen não tivesse realizado uma verificação completa do corpo da equipe de pesquisa. Foi só depois que Shen Shen tentou que o pesquisador desprezasse quando o membro obedeceu de má vontade e descobriu a marca preta imperceptível em torno de seu tornozelo. O motivo da dificuldade de perceber foi o contraste do coração da pele. Afinal, 90% da equipe de pesquisa que Shen Shen contratou na Namíbia eram negros cujos tons de pele eram considerados os mais escuros entre seus pares. Esta não foi uma questão de racismo por parte de Shen Shen. Na verdade, Shen Shen não se importava com o corpo da pele. Não que ele dissesse a respeito, ele só queria contratar todos os pesquisadores disponíveis no mercado, fossem eles caucasianos, asiáticos ou outros, pois para ele era tudo igual. Acontece que a Namíbia era um país largamente povoado por negros. De volta ao tópico principal em questão, depois de descobrir a mancha preta inicialmente na equipe de pesquisa de grau delta, de codinome D00253, os afetados não relataram nenhuma sensação notável. A mancha preta parecia fuligem pulverulenta e, ao tocar lá, parecia uma camada de cinza negra. Com o passar do tempo, a área da superfície da mancha negra expandiu-se lentamente. Ao mesmo tempo, manchas pretas começaram a aparecer em outras partes do corpo do sujeito. Além disso, as manchas pretas indiretas infiltram-se pelo corpo. Depois de uma hora, a área total de superfície de manchas pretas no corpo do sujeito havia aumentado de 1 cm² original para 10 cm². Houve 3 locais afetados também. Eles eram o tornozelo esquerdo, o cotovelo direito e a bochecha esquerda. Foi nesse ponto que algo anormal começou a acontecer com um membro da pesquisa. A pele ao redor do tornozelo já estava passando por um estado de carbonização, onde o toque mais suave produziria uma camada superficial de cinza negra. Simplesmente cortando sua superfície com um dedo, o sujeito poderia produzir um pedaço de cinza preta. Após a retirada da cinza negra, foi possível observar um buraco de meio centímetro aparecendo na região dos tornozelos do membro, deixando expostas a carne e os ossos por baixo ainda não carbonizados. No entanto, não houve fim para o efeito de carbonização. O processo não poderia ser contido nem mesmo lavando todas as cinzas negras ao redor da região afetada. Sua propagação só poderia ser mais dificultada pela escavação da carne ao redor da região carbonizada afetada, o que resultaria no aparecimento de manchas pretas em outras partes do corpo. O que foi bastante incomum foi que o sujeito afetado por esse efeito de carbonização não sentiu nada, nem mesmo a menor pontada de dor. Finalmente, depois de 15 longas horas, o efeito da carbonização se espalhou por todo o corpo do sujeito. Todos os seus membros foram quebrados. A mancha negra também invadiu a fenda mais profunda de seu cérebro. A essa altura, o pesquisador foi declarado morto e sua vida foi desperdiçada. No entanto, o efeito da carbonização não cessou apenas porque o pesquisador morreu. 24 horas depois, cada parte do cadáver estava completamente carbonizada. O corpo inteiro se transformou em uma pilha solta de cinzas negras. Se isso fosse movido para fora, a mais leve brisa do vento o reduziria a nada. Shen Shen não parou mesmo depois de concluir o experimento na imagem do basilisco, Filth. Com base nas informações compiladas anteriormente por Yoru Kamidera, essa sujeira era diferente dos outros padrões do basilisco. Os sintomas que produziu pareciam ser contagiosos. Portanto, Shen Shen pediu a outro membro da pesquisa que desse uma olhada na imagem, sujeira. Depois que o membro foi infectado, ele fez com que outro membro da pesquisa B entrasse na zona de quarentena para ficar próximo do membro da pesquisa A. Shen Shen notou que nas circunstâncias em que os dois não fazem nenhum contato físico, o fenômeno da mancha negra não parece infectar o outro membro. O efeito contagioso não poderia ser transmitido mesmo se o membro da pesquisa B tocasse as cinzas negras que caíam do corpo do membro da pesquisa A.
Parece que o único método adequado de infecção é o contato físico direto. Além disso, este efeito parecia ser esporádico. Isto significava que não havia garantia de que a sujeira pudesse ser transmitida mesmo que o membro saudável fizesse contato direto com o infectado. Havia o que parecia ser uma certa chance de anular os efeitos corrosivos da filth. À medida que a frequência do contato direto entre as duas pessoas aumentava, as chances de serem infectados também aumentavam proporcionalmente. Little X conduziu vários experimentos para tabular a taxa de infecção causada pelo contato direto com sujeira, e concluiu que a taxa de infecção era de aproximadamente 30%. Ao contrário dos outros padrões, o padrão Basilisk, filth, tem uma determinada taxa de infecção. As características que exibe estão mais próximas de um fenômeno misterioso do que de um padrão de basilisco. No momento, Shen Shen estava sentado no sofá, observando silenciosamente tudo o que acontecia atrás da janela de observação. Sua expressão era bastante remota. Se interpretarmos os padrões do basilisco como a forma mais antiga de manifestação do efeito memético e o fenômeno misterioso, como os estágios posteriores de sua manifestação, isso coloca a sujeira bem no meio desse processo. Tem tanto as características do padrão basilisco quanto o fenômeno misterioso. Isso mesmo, é o que eu penso também. O pequeno X respondeu: Senhor padrinho, como você acha que deveríamos quebrar esses efeitos meméticos? Não consigo encontrar nenhuma informação relevante em meu banco de dados da civilização humana que possa ajudar a fornecer uma visão sobre o efeito memético. Este parece ser um campo completamente inexplorado para a humanidade. Eu não iria tão longe a ponto de dizer que é completamente inexplorado. O livro The Selfish Gene escrito pelo famoso cientista americano Richard Dawkins não descreve conceitos meméticos. Shen Shen enganou. Por enquanto, só podemos formar hipóteses superficiais sobre a tecnologia memética, já que a compreensão atual da humanidade sobre este campo é quase uma folha em branco. Mesmo assim, não precisaríamos começar do zero se desenvolvedores estudá-lo. Não se esqueça que trouxemos de volta o projeto da máquina servidor Gantes, bem como uma linguagem conhecida como Everlasting, simplesmente conhecida como linguagem E. Não pensamos obter controle sobre a máquina do servidor Gantes se você domina a linguagem I. Podemos tentar. O pequeno X ficou iluminado ao ouvir isso. Você certamente está certo. Analisei os dados que você retornou. A linguagem I é muito mais sofisticada do que qualquer outra linguagem de programação, ao mesmo tempo que é mais refinada. Se eu conseguir reescrever meu programa em linguagem I, talvez eu consiga fazer da máquina servidora Gantes meu novo lar. Isso mesmo, era isso que eu estava pensando também. Shen Shen concordou. Se você conseguir controlar os procedimentos operacionais do Gantes para cortar a máquina, nossa pesquisa de efeitos meméticos será muito mais fácil. No mínimo, não teremos que vagar sem noção escura ao tentar encontrar o caminho certo. Esta conversa entre Shen Shen e Little X marcou o fim do primeiro experimento do padrão Basilisk. Quanto aos experimentos mais voláteis sobre o misterioso, Shen Shen decidiu que era melhor manter distância por enquanto. Ainda não houve nenhuma ocorrência misteriosa no mundo real. Considerando o entendimento atual de Shen Shen sobre a tecnologia memética, ele preferiria garantir que as coisas permanecessem assim por enquanto. Para a situação atual de Shen Shen, não havia chance de ele combater com sucesso qualquer efeito memético. Caso algum surto de efeito memético ocorrasse no mundo, seria tão bom quanto uma sentença de morte para todo o mundo. Fim do capítulo. Capítulo 330 – Ambição e Transformação. Ao deixar a base experimental Spire depois de encerrar o experimento do padrão Basilisk, Shen Shen foi para outro laboratório. Era um laboratório secreto. A base experimental Spire por si só já era um laboratório secreto, o que tornou a existência deste atual laboratório secreto um segredo absoluto. Dentro do laboratório, mais de 100 incubadoras de vida estavam enfileiradas.
Muitas dessas incubadoras de vida estavam vazias e sem uso, mas uma quantidade notável delas também continha um jovem completamente no suspenso dentro delas. Tanto a aparência quanto o físico de todos esses jovens eram notavelmente idênticos e todos evocavam uma cópia direta de Shen Shen. A única diferença foi que eles estavam aquecidos dentro da incubadora de vida e desprovidos de qualquer forma de consciência. Tal foi o espetáculo que Shen Shen viu neste exato momento. Para alcançar o resultado desejado por Alice no filme, Shen Shen lançou aqui seu projeto absolutamente secreto, o projeto de personalização do T-Vírus. Para evitar ficar sem cobaias, fiz mais 100 clonadas de você. Usamos apenas 6 deles antes de produzir este produto final completo. Senhor Padrinho, por favor, avalie-o. A voz do pequeno X poderia ser ouvida pelo fone de ouvido. Ao mesmo tempo, um cavaleiro negro se moveu com um tubo de ensaio em espiral na mão. Adentro da solução do tubo de ensaio era de um azul celeste translúcido como um cristal brilhante. Foi uma visão cativante de se ver. Este é o produto final, T009. O que significa que esta é a versão nona. Shen Shen recebeu a solução e semicerrou os olhos para inspecioná-la. Este tubo de T-vírus pode me tornar sobre-humano. Teoricamente, sim. Shen Shen não tinha certeza disso, mas continuou explicando de qualquer maneira. Em comparação com os produtos semi-acabados anteriores, o vírus T009 foi orgânico até o seu limite máximo. Um total de 15 erros de RNA foram corrigidos e deveriam ter perfeita compatibilidade com seus genes. Enquanto Little X dizia isso, outro cavaleiro negro usa um grande jaleco se mudou com uma maca. Por favor, dê uma olhada, este é o clone 009, o último sujeito de sucesso. Shen Shen se virou para se aproximar ao ouvir isso. Ele viu um jovem que era uma cópia direta de si mesmo amarrado à maca com cintos. Este jovem parecia estar atordoado. Ele estava olhando para todas as instruções e advertências para Shen Shen quando eles fizeram contato visual. Havia uma sensação de inocência naquele sorriso, uma sensação que Shen Shen nunca se lembrava de ter tido. Seu estágio atual de desenvolvimento cerebral é equivalente ao de um bebê recém-nascido. O pequeno X explicou, para verificar se o T-vírus não afeta negativamente a consciência do hospedeiro, mantivemos o cérebro dos clones intacto durante o processo. Fizemos questão de traçar seu eletroencefalograma antes de injetar o T009 neles. Com base em nossas descobertas anteriores, concluímos que seus pensamentos e consciência permanecem completamente inalterados pela injeção. Isso é uma boa notícia. Shen Shen assentiu. E os resultados do experimento? O vírus T009 se fundiu perfeitamente com o DNA do clone número 9. Sem ter seu físico alterado diretamente, sua força, agilidade, velocidade de resposta nunca, força do tecido muscular e força de imunidade são duplicadas. Se ele passar por treinamento sistêmico, não há chance de ele perder para qualquer cavaleiro negro da versão T. Shen Shen pegou o relatório estatístico do experimento ao lado dele e o analisou brevemente. Nesse caso, vamos começar o experimento final. Com isso, ele ergueu a cabeça e olhou para o arranjo de centenas de incubadoras de vida. Extraia todos esses clones e injete o T009 neles. Eu gostaria de ver como é a taxa de sucesso do T009. Essa é uma atitude sábia. O pequeno X concordou. Depois disso, os cavaleiros negros dentro do laboratório começaram a trabalhar. Depois disso, centenas de eles mesmos foram retirados das incubadoras de vida, um após o outro, e colocados em macas. Esses clones já foram injetados com medicamentos imunossupressores como sirolimus, ciclosporina e FK506 há meio mês. Portanto, a atual eficiência da imunidade dos corpos clonada havia sido suprimida há muito tempo. Os corpos clonada com estrutura de imunidade comprometida foram objetos de pesquisa perfeitos para o T-vírus. Antes que os clones tivessem tempo de recuperar a consciência, eles foram prontamente amarrados em macas.
O pequeno X começou a fazer registros do eletroencefalograma dos corpos clonada para que pudessem ser comparados com as leituras do eletroencefalograma após a injeção do T-vírus. As chances de isso ocorrer eram baixas, mas se fosse observada uma alteração nas ondas cerebrais registradas, isso implicaria que esta droga projetada para melhorar a condição do corpo humano carregava um certo grau de efeitos colaterais. Shen Shen teria que agir com cuidado se pretendesse usá-lo para si mesmo. Com centenas de sujeitos, o progresso do experimento foi extremamente lento. Little X foi em frente e transferiu 25 cavaleiros negros adicionais como assistentes de laboratório. Com isso, o laboratório passou a operar a plena capacidade. Com as ordens dadas por Little X, todos os clones de Shen Shen foram separados em 3 lotes e todos foram injetados com a última variante do vírus T0009. Semelhante à conduta anterior, uma grande quantidade de suplemento de glicose e carboidratos foi injetada junto com o vírus. Isso foi feito para evitar que os clones morressem de desnutrição antes mesmo de sucumbirem aos efeitos do T-vírus durante o processo de modificação genética. Tudo o que restava fazer agora era esperar. 1 hora, 2 horas, 3 horas. O relógio começou a contar. Logo, os clones sobreviveram por 24 horas. Não apenas todos eles ainda estavam vivos, mas também não foram detectadas anormalidades em seus sinais vitais. A vitalidade de cada um dos clones começou a melhorar rapidamente. De onde Shen Shen estava, ele podia ver a pele dos clones começando a cair. À medida que as camadas de pele começaram a cair, foram substituídas por uma nova camada de pele mais lisa e delicada. Ao mesmo tempo, os músculos dos clones, que originalmente tinham uma estrutura frouxa, começaram a ficar tensos a tal ritmo que eram visíveis a olho nu. À medida que mais nutrição era injetada, a energia era posteriormente extraída dessas nutrições pelos novos genes dentro dos corpos clonada. A estatura microscópica de seus corpos estava constantemente se transformando. Embora não houvesse nenhuma mudança visível em seu físico, o peso dos clones aumentava constantemente. Isso foi causado por um aumento na densidade da estrutura muscular e óssea. Depois de 36 horas, o primeiro lote de clones acelerou com sucesso o progresso da infecção do vírus T0009 e permitiu-se fundir completamente em um só com o T-vírus. 48 horas depois, foi relatado que o segundo lote de clones também se fundiu com sucesso com o vírus T009. Após 60 horas, o lote final de clones também produziu resultados positivos. Em todos os 93 clones, nenhuma falha foi relatada. Taxa de sucesso de 100%. Uma brilhante centelha de alegria apareceu nos olhos de Shen Shen quando viu os resultados. X, você merece todo o crédito pelo sucesso absoluto deste projeto. Senhor padrinho, tudo isso faz parte da minha devida responsabilidade. A pequena X parecia um pouco envergonhada, até a voz dela sumiu quando ela disse isso. Inicialmente, achei que valeria a pena tentar se houvesse pelo menos 90% de taxa de sucesso, nunca esperei que você me trouxesse uma surpresa tão bem-vinda. Shen Shen riu. A propósito, você poderia me mostrar quanto é o gasto total para desenvolver um T-vírus compatível com meus genes? Já se passaram 10 meses, 5 dias e 8 horas desde o lançamento do projeto. Considerando o custo geral e o custo dos materiais, as despesas totais chegam a 350 milhões de dólares americanos e serão gastos de acordo com o preço de mercado namibiano. Isso não parece nada ruim. E depois de levar em conta o custo da mão de obra e o custo do tempo? Shen Shen perguntou. O pequeno X respondeu, isso é difícil de calcular e só podemos fazer estimativas aproximadas. Para pesquisar o vírus T009, assumimos prioridade sobre muitos recursos originalmente destinados a outros projetos. Isso fez com que parte do progresso do projeto fosse atrasado ou resultasse em fracasso. Incluindo o trabalho, tempo e as perdas de alguns dos outros projetos, provavelmente investimos algo em torno de 10 bilhões a 15 bilhões de dólares americanos. Shen Shen assentiu.
Ele pensativamente pegou um tubo de ensaio contendo T009 dentro dele e olhou para o líquido azul brilhante dentro dele e não pôde deixar de rir sensatamente. Dezenas de milhares de milhões de dólares em investimento de capital são suficientes para ajudar a superar qualquer organização farmacêutica de dimensão moderada. Apenas gigantes como a Pfizer e a Johnson & Johnson podem tentar reunir fundos para enfrentar a criação de um novo medicamento. Infelizmente, existem inúmeros membros do conselho por trás desses gigantes farmacêuticos. Não seria sensato esgotar toda a mão de obra e recursos de uma empresa apenas para o benefício de uma pessoa. Isso significa que, até agora, sou o único no mundo inteiro que tem acesso e direitos para fazer tal coisa. Esse privilégio de ter tudo só para mim. Shen Shen não conseguiu evitar respirar fundo com um sorriso surgindo lentamente no canto da boca. É muito bom. Com isso, Shen Shen se virou. Vamos começar, X. Não posso estar mais emocionado por ter mais poder em breve. ... Meio mês depois, Shen Shen estava dentro de um laboratório, no da cintura para cima. Este era um laboratório completamente desinfetado onde, além de Shen Shen, todos os cavaleiros negros usavam trajes de proteção para evitar poluir o ambiente do laboratório. A pele de Shen Shen era um lençol branco pálido. Sua expressão era frágil e sem alma, até seu cabelo havia perdido um pouco do brilho e ficado amarelo. Ele havia perdido uma quantidade considerável de peso nas últimas 2 semanas. Esta foi a consequência de um longo período de injeção de vários medicamentos imunossupressores. As drogas danificaram gravemente o corpo de Shen Shen. Seu físico treinado desenvolvido com o uso do NZT-48 estava completamente debilitado. Ele havia perdido uma quantidade significativa de massa. No entanto, Shen Shen não se importou com nada disso. Senhor Padrinho, o sistema imunológico do seu corpo atingiu a potência desejada, mas o seu próprio corpo. Está tudo bem, meu corpo ainda aguenta. Shen Shen descartou a sugestão antes de perguntar no final: as cirurgias faciais em meus clones já foram concluídas? Sim, todos os clones passaram pelas cirurgias faciais apropriadas. Posso garantir que, em termos de aparência, eles não têm nenhuma semelhança com você. O pequeno X respondeu: além disso, esses clones apresentam uma capacidade de aprendizagem fenomenal. Depois que seus rostos se desenvolverem adequadamente, poderemos começar a contratar professores de nível especializado para começar a ensinar-lhes os fundamentos para que possam crescer e se tornar a equipe de pesquisa de elite desejada. Shen Shen assentiu levemente. Esta foi a solução que Shen Shen encontrou depois de considerar seriamente o assunto. No final das contas, esses são seus contemporâneos. Se eles se revelarem cavaleiros negros pouco inteligentes, que assim seja. O chip ainda poderia ser implantado neles e eles poderiam se passar por cavaleiros negros. No entanto, as coisas ficaram mais complicadas se revelassem clones inteligentes. Foi por isso que Shen Shen teve essa ideia. Primeiro, faça com que esses clones passem por uma cirurgia de reconstrução facial para mudar sua aparência. Depois disso, os tutores seriam recrutados para transmitir-lhes todo tipo de conhecimento, para que pudessem se tornar bons pesquisadores, dos quais Shen Shen estava em falta. É claro que Shen Shen não permitiria que eles se envolvessem em questões militares relativas a civis onde Shen Shen traçava o limite. Após uma breve conversa com Little X, Shen Shen se aproximou de uma das incubadoras de vida e começou a subir a escada ao lado dela. Shen Shen ficou na beira da incubadora de vida e respirou fundo antes de entrar nela. O interior da incubadora estava vazio. Não havia água ou quaisquer outras substâncias. Depois que Shen Shen entrou, um braço mecânico desceu rapidamente do teto e encaixou a escotilha sobre a incubadora de vida. Havia várias fendas embutidas na escotilha com vários tubos passando por elas. Esses tubos incluíam respiradores tão grossos quanto um punho, bem como gigantescas agulhas de injeção de nutrição. Em um movimento rápido, Shen Shen colocou o respirador em volta da boca e respirou várias vezes antes de sinalizar um sinal positivo para o pequeno X fora da incubadora de vida.
Depois disso, Shen Shen pegou várias pontas de agulha e as inseriu nas veias de ambos os braços. Depois de completar todas essas etapas, grandes volumes de um líquido amarelo fraco começaram a fluir para a incubadora de vida. A solução foi mantida a uma temperatura média de 36,5 graus, ideal para o corpo humano. O fraco meio de crescimento amarelo submergiu lentamente Shen Shen ao longo do tempo. Quando terminou, Shen Shen estava com os olhos fechados e completamente submerso no meio de crescimento. Seu corpo logo começou a flutuar automaticamente dentro do meio de crescimento até ficar suspenso no meio dele. Shen Shen subconscientemente se enrolou com as mãos em volta dos joelhos, uma postura semelhante à de um feto no ventre da mãe. Senhor padrinho, o pequeno X parecia ter dito algo em tom baixo, mas do jeito que estava, tudo que Shen Shen conseguia ouvir eram zumbidos abafados. No entanto, Shen Shen parecia entender o que preocupava Little X. Primeiro, ele balançou a cabeça e logo seguiu com um aceno gentil antes de finalmente ficar ocioso. Com isso, Little X parou de hesitar. Shen Shen logo sentiu uma sensação arrepiante percorrendo seu braço esquerdo. Parecia que algo estava fluindo pelos tubos e entrando em seu sangue. Shen Shen sabia que era o T-vírus. Apenas alguns milímetros foram suficientes para derrubar a civilização humana. A partir daqui, o tempo passou lentamente por ele. Várias horas depois, os Cavaleiros Negros saíram lentamente do laboratório, selando-o completamente depois. Todas as luzes dentro do laboratório diminuíram lentamente enquanto ele era selado, como se tivesse medo de perturbar o sono do homem lá dentro. Não havia nada além de um silêncio mortal dentro do laboratório em que Shen Shen residia. O fraco brilho do display eletrônico de várias máquinas parecia ampliar a escuridão ao seu redor e aumentar o ambiente desolado. Em meio a tudo isso, a silhueta de Shen Shen podia ser vista através do vidro da incubadora de vida. Ele estava enrolado como uma bola e seus olhos estavam fechados pacificamente, lembrando a forma de um feto dentro da incubadora de vida. Ocasionalmente, seu peito subia seguindo o ritmo de sua respiração. A atmosfera fora do laboratório era o oposto direto do ambiente silencioso dentro, enquanto várias centenas de cavaleiros negros se posicionavam ao redor da base experimental do pináculo. As ordens que receberam foram diretas: impedir que quaisquer membros da base experimental Spire desobedecessem aos avisos e tentassem aproximar-se do laboratório onde Shen Shen residia. Em situações drásticas, o uso de forças letais era permitido. Enquanto isso, Little X já tinha todas as entradas da base experimental Spire hermeticamente fechadas. Todo o pessoal da equipe de pesquisa dentro da base experimental Spire também foi monitorado de perto em todos os momentos. Caso fosse detectada alguma atividade anormal, uma tripulação de cavaleiros negros seria enviada imediatamente para prender o suspeito. Os cientistas dentro da base experimental Spire não sabiam o que estava acontecendo, mas sentiram a atmosfera dentro do laboratório ficando mais espessa e pesada, como se houvesse uma nuvem escura pairando sobre suas cabeças. Não importa o que eles fizeram, eles tomaram cuidado extra. Fim do capítulo. Se tua mente é inteligente o suficiente para analisar o passado, é aconselhar um amigo, o que impede ela de fazer isso com você agora? A resposta é autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Tio Sócrates.